pessoa que olha para o céu sem nenhuma noção do que vê à noite pode pensar que aquelas luzinhas estão penduradas no alto de uma cúpula, a abóbada celeste, o céu, não? Pode pensar que o Sol tem o mesmo tamanho da Lua e que, aliás, o fato de Lua e Sol parecerem ter o mesmo tamanho é uma dessas coincidências incríveis que faz com que haja vida na Terra, mas isso é outro assunto. Então, um punhado dessas coisas que a gente vê à noite no céu, aquele braço de luz que os gregos chamaram de leite derramado, Via Láctea, galáxia. Um punhado dessas coisas constitui essa nossa galáxia. E tem uma manchinha de luz que a gente vê num canto. Eu não vou citar aqui o mapa astronômico próximo à constelação de, porque eu não vou conseguir me lembrar agora. E você também não deve saber nada sobre isso. Quem é que sabe dessas coisas além da minha mãe? Enfim. Bom, mas digita lá no Google. Andrômeda. É uma manchinha, né? Lá num cantinho, junto de umas outras coisas que também parecem meio manchinhas, tal como esse braço de luz também parece uma grande mancha de luz, né? Quer dizer, enquanto Galileu não apontou a luneta para lá, não se pensava que essa mancha fosse um punhado de pontinhos de luz, né? E que são como pixels, né? Formando aquela imagem que os gregos chamaram de galáxia. Bom, pois é. Essa tal manchinha parece uma nuvem de gás, né? Foi chamada de nebulosa de Andrômeda, enquanto não ocorreu ao Edwin Hubble, apontar o telescópio para lá e medir a distância daquelas estrelas, né? Isso a partir da descoberta da Henrietta Leavitt, né? A astrônoma que percebeu que algumas estrelas que o brilho variava, né? Elas tinham ali um padrão nesse brilho, né? As mais brilhantes também apresentavam um maior período de maior e menor brilho. Ela fez lá um cálculo trigonométrico, esse tipo de coisa que, né? Como a gente pensava que nunca ia precisar de usar, estudamos na escola e hoje a gente tem assim uma sombra, uma reminiscência a respeito do que se trata, não é? Mas vai lá na Wikipedia que você volta a aprender, não é? Enfim, ela fez o tal do cálculo e conseguiu medir a distância daquelas estrelas e elas se tornaram referências no céu para que pudéssemos medir outras estrelas mais. Quer dizer, quando as estrelas estão mais próximas, você pode usar aí uma paralaxe e tal. Esse tipo de coisa que ninguém sabe do que se trata e não vem ao caso aqui explicar. Mas então, só que aí
o que a Henrietta descobriu esse padrão e tal, permitiu o Hubble observar as estrelas que estavam lá naquela manchinha que até então se pensava ser uma nebulosa, né? Ele olha lá, ó, peraí, tem umas estrelas, né? Deixa eu ver essas que estão brilhando de forma variável. Daí ele descobre que aquelas estrelas, ao contrário daquele tanto de outras estrelas no céu, não estava, sabe, a 1000 anos-luz de distância. Aquilo ali tá o quê? 2 milhões de anos-luz? Ou eu estou viajando 25 milhões de anos? Não sei. É longe para burro. O que é perto? Né? Além do Sol, né? Tem tudo aqui é muito perto, né? É assim, se você fala em anos-luz, é porque é perto. Se você começa a falar em parsec, aí já não é tão perto. Então, Andrômeda ainda está muito perto. É a galáxia mais próxima de nós e que, aliás, está vindo para cá, né? Se encontrar com a nossa. Isso vai ser bonito. Pena que não vou estar aqui para ver. Mas então, gente, tá lá o Hubble descobrindo que aquilo lá era tal como a Via Láctea, né? Esse tanto de estrela aqui junto e tal. Era um outro aglomerado de estrelas, só que longe pra burro, não? De nós. Quer dizer, não fazia parte da Via Láctea. Até então, o que se pensava? Tudo que a gente vê é a Via Láctea. O universo e a galáxia são a mesma coisa. Então, imaginem o Hubble percebendo que aquele negócio lá, que todo mundo pode enxergar, ó, bater no olho lá e ver, é um negócio estupendamente distante de nós. É uma outra galáxia. Quer dizer, o cara definiu a partir disso o que se deve entender pelo termo galáxia. Até então, galáxia, universo. É isso aí, Via Láctea, mesma coisa. A partir disso, ele pôde identificar outras galáxias. E o mais interessante, ele também pôde perceber o efeito Doppler das galáxias. Quer dizer, elas estão se afastando. A Henrietta permitiu com que a gente descobrisse o que era aquela coisinha que a gente chamava de nebulosa. Descobrisse que aquelas estrelas ali no meio daquelas outras estão muito longe mesmo, ao contrário dessas de cá. Quer dizer, aqui tem essa estrela ali, é Via Láctea, aquela ali não é. Aquela ali é coisa muito mais longe, mas está brilhando tanto quanto. Bom, isso aí é outra história. A magnitude das estrelas não determina o quão longe elas estão, não é? Ou pelo menos em parte sim, mas quão grandes são essas estrelas? Elas são gigantes vermelhos, super gigantes, são estrelas de nêutron. Estrela de nêutrons. Uma vez um cara lá, num post científico, assim, dizendo como que uma estrela de nêutrons pode ser tão densa que uma colher do material dela pesaria bilhões de toneladas, dada a densidade do negócio. É preciso saber que material é esse. O cara não entende que aquilo ali não é um material, não tem átomo, aquilo é só nêutron. Que a gravidade do negócio destrói os átomos, só resta um nêutron lá. E um negocinho que nem nêutron é que tem a tal da força de atração nuclear, né?
Então aquilo ali, além de gravidade, né, ainda tem essa outra densidade, a um ponto de fazer um buraco negro surgir. Mas tá. Então Hubble viu que aquela manchinha que nós podemos ver ali, ó, no céu, ao contrário desse punhado de luzinhas, não está tão perto, né? É uma galáxia. Essa é a história. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. Bom, me despeço de vocês. E até a próxima. Ou não.